A Força Aérea Brasileira e a Polícia Civil vão investigar o acidente com um avião de pequeno porte que não conseguiu pousar em Ubatuba, no litoral de São Paulo. Ontem de manhã, na tentativa de aterrissar, o jatinho, modelo Cessna Citation, saiu da pista, atravessou uma avenida e só parou no mar, na praia do Cruzeiro. A gente tem mais informações com o Thiago Muniz dessa situação. O acidente ao todo, né, assim, como um todo, ele chamou muita atenção por causa da imagem. A gente tem um momento exato, né, em que tudo isso acontece e 4 pessoas sobreviveram a essa queda com a explosão da aeronave, né, Thiago Muniz? Bom dia. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. É como fala bastante o nosso Eduardo Barão, né? Hoje em dia não tem um acidente de avião que não se filme, né? Porque antigamente, para a gente descrever a queda de um avião, a gente tinha só imaginação, na verdade, porque era muito raro uma pessoa ver e muito mais raro ainda uma pessoa registrar. Mas agora, a gente teve na Coreia do Sul aquele acidente terrível, agora há pouco na Rússia também. A gente viu como eles se deram e esse foi o caso também em Ubatuba, no litoral norte do estado de São Paulo. As imagens, para quem ainda não viu, estão no YouTube da Band News FM. A gente passa elas agora para quem nos vê por imagens. E elas mostram o avião, o jatinho, o modelo Cessna Citation, atravessando a pista de pouso, que ela fica bem próxima à Avenida Beira-Mar. Ele perde, então, o contato com a pista, atravessa a avenida, atravessa uma praça e, na medida em que ele passa pela areia, ele se transforma numa bola de fogo. E é isso. O mais incrível é que dos 5 ocupantes da aeronave, 4 sobreviveram. 2 adultos, 2 crianças que eram os passageiros. Eles foram resgatados por moradores e continuam internados num hospital da região. O piloto, infelizmente, morreu. Os destroços da aeronave que caiu em Ubatuba estão sendo recolhidos para uma perícia que vai determinar as causas do acidente. Essas imagens que nós vimos mostram o momento em que a aeronave ultrapassa a pista, atravessa o alambrado, atinge passa bem perto de uma mulher e de uma criança que andavam na rua e explode antes de chegar na areia e no mar. Esse movimento que as imagens captaram é chamado de excursão de pista, quando o avião sai da pista no momento do pouso ou da decolagem. Segundo a Prefeitura de Ubatuba, as condições meteorológicas eram de chuva e pista molhada no momento da tentativa de pouso por volta das 10 da manhã de ontem. O piloto, identificado como Paulo Segueto, de 55 anos, ficou preso nas ferragens e não sobreviveu. As vítimas que estavam na aeronave foram transferidas para o Hospital Regional de Caraguatatuba. São elas o casal formado por uma das donas da aeronave, Mireille Fries, de 41 anos, e o marido dela, Bruno Almeida Souza, de 48. Também estavam a bordo os filhos dos dois, um menino de 6 e a irmã dele de 4 anos. O comerciante Pedro Romano ajudou a resgatar o menino. Ele conta que ignorou a fumaça para poder chegar até a criança. Eu ouvi um barulho muito alto do avião passando muito perto e saí para fora da cozinha para ver. E daí, na hora que eu abri a porta, foi a hora que eu vi o avião explodindo ali na avenida. No momento que eu cheguei, a gente ficou longe do avião por conta do fogo, tudo. Mas um dos rapazes que estava com a gente ali na hora que chegou junto, ele a princípio ouviu gritos ali no avião. Foi a hora que a gente ignorou o fogo e foi ali pro avião. O Cessna, que era da família que estava a bordo, foi fabricado em 2008 e tinha a situação regular da ANAC, com certificado válido até setembro. Embora a aeronave envolvida no acidente em Ubatuba tenha sido criada para descer em pistas curtas, a extensão da pista pode ter contribuído para o acidente. A pista do aeroporto da cidade tem 940 metros de comprimento. O Cessna Citation 525 precisa de quase 790 metros para pousar com segurança. Mas, fazendo o pouso daquela maneira em direção ao mar, a pista conta com menos do que isso, cerca de 600 metros disponíveis por causa das montanhas próximas. Além disso, segundo a Rede Voa, concessionária que administra o terminal, a pista estava molhada na hora do acidente, o que pode ter dificultado a frenagem do jatinho. O analista em segurança aérea, Lito Souza, diz que no vídeo que mostra as imagens do acidente, uma asa parece ter sido arrancada com um impacto, o que provocou a explosão. Como a asa ficou para trás, ela bateu, uma asa pelo menos ficou no muro onde ele bateu, a fuselagem chegou meio que quase intacta lá na praia, o que foi que felizmente pessoas sobreviveram por causa disso.
Por parte da Aeronáutica, a investigação está a cargo do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o SERIPA 4. Na ação inicial, são utilizadas técnicas específicas visando a preservação dos elementos, a verificação inicial de danos causados à aeronave ou pela aeronave. A conclusão da investigação, segundo a Aeronáutica, vai ter o menor prazo possível, mas ainda não é possível especificar esse prazo. A Força Aérea diz que isso depende sempre da complexidade da ocorrência e ainda da necessidade para descobrir os possíveis fatores que levaram ao caso. A polícia também identifica as responsabilidades civis pelo acidente. Claro que é preciso identificar exatamente todos os elementos, porque acidentes aéreos, em geral, são assim. Eles são uma soma de fatores que resultam naquele acidente. Nesse caso, tinha o tempo, a pista estava escorregadia, precisa verificar se a pista desse aeródromo estava com aquela ranhura necessária para permitir a frenagem. Também tem a informação sobre a extensão dessa pista, se ela de fato é suficiente para pousos seguros, quando você faz esse pouso em direção ao mar, quando você faz um pouso em condição de chuva. Mas também é preciso entender as condições dessa aeronave, porque não houve uma frenagem evidente, pelo menos nas imagens que a gente identifica, ela prossegue numa velocidade muito grande. Então, ainda que tenha havido uma tentativa de frenagem ali, a velocidade permanece muito alta. Se tivesse mais quanto de pista, seria possível ainda assim fazer a frenagem, né? Talvez nem mais 1 quilômetro resolvesse, a depender do que aconteceu com a aeronave e a dificuldade do piloto para conseguir fazer essa aeronave parar. De todo modo, a gente falar em sobreviventes com o acidente que a gente assistiu, gente, é praticamente um milagre. Né? A gente falar em 4 pessoas sobrevivendo, porque teve explosão na sequência, né? E ainda bem aquelas pessoas que estavam próximas ali foram rápidas para fazer o atendimento, ajudar essas pessoas a serem levadas logo para o hospital. Né? E ainda bem que era aberto, né? Era o mar na sequência. Imagina se fosse uma parede, fosse um muro. Isso ajudou, né? Aí, ter areia. Um prédio. Exatamente. Não haveria sobrevivente. A gente lembra muito do acidente da TAM. Eu ia falar isso agora, porque assim, o que o Thiago disse é impressionante, né? A gente tem imagens hoje, né? Então, esse avião saiu da pista, foi no pouso. O da Coreia também foi, embora tenha perdido o trem de pouso, ele foi arrastando a barriga, mas também foi um avião que não conseguiu se manter na pista. Os dois casos são absolutamente idênticos àquele acidente da TAM em Congonhas em 2007, infelizmente. Acidente em que não houve sobreviventes. Naquele caso também, a Sheila lembrou das ranhuras na pista, depois foi feita uma reforma no aeroporto de Congonhas. Naquele caso também o avião pousou e não conseguiu se manter na pista. São 3 casos muito parecidos. Desses dois a gente tem imagem. A comparação com o acidente da TAM é bastante cabível, Fábio, porque quando a gente foi verificar na apuração, quando se utilizou o termo excursão de pista, quando você vai no glossário da Agência Nacional de Aviação Civil, é exatamente esse o exemplo que é dado. É o caso do avião da TAM, que se acidentou em 2007, vindo de Porto Alegre a São Paulo. É isso.